Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Joycast. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos para ir um pouquinho mais profundo na palavra e compartilhar com vocês. Hoje, o pastor Juliano e o pastor Wellington, sejam bem-vindos a mais um Joycast e mais um episódio da Jornada Teológica. Esse vídeo vai ficar disponível na Jornada Teológica, nessa série de vídeos que estamos fazendo. O tema hoje é Dons do Espírito. Dons espirituais ou dons do Espírito, né? E aí, começando na primeira pergunta, quais são e que para serve os dons do Espírito? Acho que a gente pode começar por o que são, né? O que come, o que faz, né? Onde moram. Onde moram. Dons são, eu coloco de uma maneira didática que seria como ferramentas. Dons são ferramentas dadas por Deus para os seus servos, de maneira que eles possam ajudar, edificar, abençoar a igreja. Geralmente eu coloco a igreja local, mas também as pessoas podem ser usadas por Deus para abençoar o corpo místico como um todo. Existem pessoas que extrapolam, vamos dizer assim, a ajuda, a maneira como que Deus os usa, de maneira que eles não só abençoam a sua igreja local, mas eles acabam abençoando outras igrejas também. Pastor Juliano? É isso aí. São presentes dados pelo Espírito Santo à sua igreja. De modo que não existe ninguém que tenha todos os dons no corpo de Cristo e não existe ninguém que não tenha nenhum dom no corpo de Cristo. Legal. Então, todas as pessoas receberam, por ocasião da presença, do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais para edificar a igreja, sem dúvida alguma, como o pastor Wellington colocou, e glorificar Deus. Então, através do exercício dos dons, a igreja vai sendo fortalecida, edificada e, consequentemente, óbvio, né? Deus vai sendo glorificado através disso. Então, podemos falar que são habilidades? O dom do Espírito? Ou habilidade é algo mais humano? Olha, eu tenho uma perspectiva sobre isso, né? Eu acho que existem dons que são dados por ocasião do novo nascimento. Então, por exemplo, dom de língua, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, entre outros dons que a gente sabe que uma pessoa não nasce com eles. Então, à medida que o Espírito Santo sela o cristão e passa a habitá-lo, ele produz coisas que antes essa pessoa não tinha. Ok? Existem talentos e habilidades naturais. Mas eu também chamaria de dom à medida que esses talentos naturais e habilidades são agora instrumentalizados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então a gente pode falar que existem dons espirituais que são dados e produzidos pelo Espírito na conversão. Existem talentos naturais, a pessoa nasce com aquilo, mas que à medida que ela se entrega a Jesus, esses talentos e habilidades são de tal modo santificados pelo Espírito Santo que eles podem ser utilizados da mesma maneira para a edificação do corpo como um dom. Então eu geralmente considero tudo como dom, entendeu? Eu coloco tudo nesse pacote de dom, mas sempre destacando que, não sei se o Wellington concorda, mas que existem dons que são oferecidos ali na conversão, que ninguém nasce com eles. Concordo sim, plenamente. Show. E a distribuição desses dons pelo Espírito Santo tem uma regra específica? Ou... Bom, o pastor Juliano já começou a falar sobre a distribuição. Ele disse, por exemplo, na conversão, o momento que o Espírito Santo começa a nos outorgar, nos dar essas habilidades, esses presentes, essas ferramentas para um bem comum. Ou seja, o dom ele é sempre, talvez com exceção de eu estou me adiantando aqui, ele é voltado para a comunidade. Ou seja, o dom não é um fim em si mesmo. Ou seja,
Por exemplo, nós temos aqui o pastor Juliano. Ele certamente, Deus o dotou com, por exemplo, o dom do ensino, da pregação. Ele não pode ficar na frente do espelho pregando para si. Não faria sentido, entendeu? Ou seja, ele precisa de uma igreja, de uma congregação, de um grupo pequeno para poder utilizar esses dons. Eu gostaria de ler um texto aqui, por exemplo, em Efésios 4, dos versículos 4 ao 7, que diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, o Espírito Santo, ele vê a necessidade que a igreja tem, e ele naturalmente dota as pessoas visando que a igreja seja completa, que nela não falte o que seja necessário para crescer e realizar a vontade de Deus. Uma coisa que o pastor... Esse texto é fantástico, né, para a gente falar. Teria muitas coisas a partir desse versículo só. Mas retomando uma ideia de que a palavra dom, ela tem na sua raiz a palavra graça, né? E o texto que o pastor Wellington leu fala sobre isso, né? E cada um de nós foi concedida a graça. Então ele define a doação do dom como obra da graça, é um presente que o Espírito Santo concede para nós, né? E eu acho isso importante porque isso acaba, ou pelo menos diminui o nosso ímpeto pecaminoso de buscar vanglória no exercício de um dom. Não há espaço para orgulho no cumprimento dos dons espirituais. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo na nossa vida, é um presente que ele dá. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, acho isso importante, né? Show. Quando a gente está falando da igreja, porque, poxa, eu queria pregar, né? Eu queria cantar, eu queria tocar, eu queria liderar, mas se eu recebo um dom que às vezes é mais visível, né? Eu não posso me vangloriar, me tornar uma pessoa vaidosa, orgulhosa, porque é graça de Deus. Todos os dons têm a sua importância e talvez mais para frente a gente vai desenvolver essa ideia, né? Da importância de cada dom. Legal. O ego tem que ficar de lado. Exato. E existe uma lista de dons? A Bíblia cita, por exemplo, dons, mais ou menos, quantos dons existem? Bom, eu posso responder essa pergunta dizendo sim e não. Sim, porque existem várias listas, e não no sentido de que você não vai encontrar um único texto em que você fala assim, qual é o texto que eu vou encontrar todos os dons? Não. Nós vemos que os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo, principalmente o apóstolo Paulo, ao apresentar esses dons, ele nunca os apresenta como se fosse de maneira exaustiva. Ele apresenta de acordo com o contexto daquela igreja e ele trata. Então você vai ver que nós iremos ler alguns textos aqui, mas você vai ver que as listas elas se sobrepõem uma à outra, ou seja, por vezes ele cita um dom aqui, numa lista, por exemplo, na lista 1, e ele não cita na lista 2, mas ele às vezes cita um mesmo dom na lista 1 e 2. Então é como que se você tivesse que pegar essas listas para que você chegasse em um denominador comum, mais ou menos, de quantos dons seriam, por exemplo. Pastor Juliano? Sim, tem... Vamos ler um texto aqui? Claro. Estou aqui com o texto, irmãos. Romanos 12, né? 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Novamente, a ênfase na graça, né? Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Temos aí 7 dons, né? Tem também o texto de Coríntios, você quer? Não, pode continuar. Pode continuar? Coríntios, né? A gente vai ler aqui alguns textos. Primeiro aos Coríntios 12, a partir do versículo 8. Pelo Espírito, ele como doador, né? A um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura,
pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Tá, por que eu não tenho? Eu queria ter esse dom. É o Espírito Santo quem distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Então eu tenho que estar satisfeito com os dons que eu recebi, sabendo que é isso que Deus colocou nas minhas mãos, e se ele colocou isso nas minhas mãos, eu vou usar da melhor maneira possível. Eu não vou brigar, eu não vou ficar com ciúmes, eu não vou ficar com inveja de alguém que Deus colocou tantos talentos. Não, Deus dá 10 talentos para você, 5 para mim, 15 para o Wellington, e assim sucessivamente, conforme a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para a igreja dele, né? Então, aqui nós temos 9 dons, por exemplo. Show de bola. Isso soma o que o pastor Wellington falou, né? Na igreja local, os dons são somados para que, então, a graça seja feita, né? Seja feito aquilo que precisa ser feito dentro da comunidade. O papel é sempre do corpo, quando se fala dos dons. Ou seja, então vamos supor aqui, peguem 5, 6 dons que o pastor Juliano tem, junta com 2, 3 dons que eu tenho, com mais 4, 5 que você tem, e todas essas pessoas em conjunto, nós nos edificamos uns aos outros, entendeu? Ou seja, o Espírito ele trabalha de maneira que a igreja ela tenha esses recursos, essas ferramentas para o exercício da vontade de Deus. Então, aqui nós vemos a importância também de estar em comunidade, de fazer parte de uma igreja. Por que é tão importante? Ou seja, porque a Bíblia apresenta a igreja como um corpo, e nesse sentido nem todos serão cabeça, nem todos serão pescoço, nem todos serão braços, mas nós juntos, nós formamos um corpo. Agora, isso mostra que uma pessoa fora do corpo, ela perde o seu propósito. E um membro fora do corpo, ele está morto. Ele não sobrevive sozinho. Ele precisa estar atrelado ao corpo. Não vai crescer, né? O que cresce é o corpo. O corpo cresce. E como que o corpo de Cristo cresce? Paulo fala isso em Efésios, capítulo 4. O corpo cresce. Isso é muito claro, né? Se a gente fala de crescimento de igreja, e a gente ouve muito sobre crescimento de igreja, a gente lê muito sobre crescimento de igreja, mas biblicamente falando, né, a parte de todas as estratégias, algumas até interessantes, boas, não estou entrando no mérito da questão, né? Biblicamente falando, o corpo de Cristo cresce, ele é edificado à medida que os seus membros se edificam mutuamente. Como? De que maneira? Através da utilização dos dons espirituais. Então, uma pessoa que ela não é parte do corpo, que ela não é parte da igreja, que ela não está servindo, ela não está sendo servida, ela não vai crescer. Ela até pode achar que ela é uma cristã madura, mas longe do corpo, não exercendo seus dons e não sendo servida também pelo corpo, não há edificação. Então, tamanha importância da igreja, de fazer parte da igreja. Quando eu falo da igreja, claro que a igreja é invisível, a igreja de Cristo, mas como que a igreja invisível de Cristo ela se manifesta na terra? Através da igreja visível, através de uma comunidade formada por discípulos de Jesus. Então, isso já vai um pouco aí de encontro a esse movimento crescente de desigrejados que às vezes desprezam a importância da igreja local como instrumento de Deus para a edificação da igreja, né? Show de bola. Isso é tão importante porque a participação do corpo, e a gente pode ressaltar, por exemplo, os nossos PGs, que um cuida do outro, né? Exato. Um trata o outro e um serve de exemplo também como para o outro. Esse ponto é bem legal. E nos dons, existem dons que existiam no passado na igreja primitiva que hoje já não é tão visto mais? É uma briga boa, né, Wellington? É uma briga boa. Quem fez essa pergunta? Quem foi o filisteu que fez essa pergunta, né? Um filisteu aí que está... Alguém que não identificado. A Bíblia fala que quem semeia contenda entre os irmãos, né? Deus odeia quem semeia contenda entre os irmãos. Mas existem muitas posições, né? Posição cessacionista, que entende que os dons cessaram, alguns dons, né? Como dom de profecias, dom de cura, de línguas, de milagres. Então, esses dons não existem mais. E tem os continuistas que acreditam que esses dons ainda
né? Esses dons, eles permanecem até os dias de hoje. Até os dias de hoje. No geral, influenciado por movimentos como o movimento pentecostal e carismático, nós temos essas igrejas que tradicionalmente defendem a continuidade dos dons, e nós temos outras igrejas que defendem a cessação desses dons. Agora aqui, Juliano, eu falo por mim. Eu, particularmente, ao meditar na Bíblia, eu não encontro indícios de que os dons tenham cessado. Eu respeito muito. Nós enfatizamos muito aqui na Joy, nos nossos ministérios, que nós podemos ter pessoas que pensam diferente da gente. Eu não vejo esse ponto como um ponto primordial de fé ou de salvação, por exemplo. Então, não acredito que os irmãos deveriam estar brigando ou criando contendas em relação a isso. Mas a minha posição pessoal e particular nessa questão é que todos os dons que estavam disponíveis para a igreja primitiva, eles continuam disponíveis para o cristão hoje na igreja contemporânea, no mundo odierno. Eu acho que hoje um dos grandes desafios da igreja cristã como um todo, principalmente fora do Brasil, mas vamos colocar no Brasil também, é a unidade. Porque a gente não consegue fazer missão se a gente não fizer em unidade. E tudo bem, as igrejas vão crescendo, se multiplicando, várias denominações. Enfim, Deus usa as diferentes denominações para diferentes perfis de pessoas. Isso pode ser uma bênção, né? Mas, por outro lado, a gente se dividiu tanto, em tantos pontos, que a igreja perdeu o seu poder de unidade. E se existe uma coisa que Jesus falou que faria com que o mundo conhecesse que eu e vocês somos discípulos dele, é a nossa capacidade de nos amar e de nos mantermos unidos. Eu acho que se a igreja no Brasil e fora do Brasil fosse mais unida, ela teria um impacto maior no seu contexto, na sociedade. Então, a gente está, às vezes, defendendo tanto as nossas cercas denominacionais que a gente se esquece de que somos parte de uma mesma igreja de Cristo. E ficamos muito separados, muito ilhados, né? A igreja cristã parece um arquipélago. Né? É um lugar formado por muitas ilhas denominacionais que não se unem em favor de um bem maior. E aqui na Joy a gente tem vivido bem essa realidade de uma igreja que buscou unidade em torno daquilo que é essencial. Então, nós estamos unidos no que é essencial. Temos nossos pilares teológicos, que nós não abrimos mão, e nós estamos unidos em torno daquilo que a gente entende que é essencial, a fé e a salvação. Aquilo que não é essencial, a fé e a salvação, a gente dá liberdade. Então, esse é o nosso contexto. Dito isso, vocês podem estar pensando assim, não, então o pastor Juliano vai dizer, contrariando o pastor Wellington, que ele é um cessacionista, né? E eu não sou um cessacionista, eu também sou um continuista. Eu não acredito que os dons cessaram. Eu não acredito na má utilização dos dons espirituais. Eu não acredito nessa banalização, né? Essa é a palavra, banalização dos dons espirituais, como a gente vê em alguns contextos hoje. Mas eu creio por uma questão bíblica, exegética, de que os dons estão aí, eles existem, Deus continua os doando para a igreja, para que o evangelho continue se espalhando, para que a glória de Deus continue sendo manifestada e a igreja edificada. Né? E tem textos, né, Wellington, que tratam desse assunto. Creio que se você tiver a vontade de trazer alguns elementos. Nós até comentamos, vamos ler aqui, por exemplo, 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, que diz, por exemplo, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por exemplo, existe um grupo de cristãos sérios, maduros e salvos, que defendem que o texto diz que, por exemplo, que línguas desaparecerão, havendo profecias, elas também deixarão de existir quando vier o que é perfeito. E esses irmãos, eles acreditam que isso fala da vinda de Jesus, mas a primeira vinda de Jesus. Jesus veio, e a partir do momento em que ele veio, isso teoricamente
teria acabado. Mas existem outras interpretações, das quais eu, por exemplo, defendo, que isso aqui não está falando necessariamente somente da primeira vinda de Jesus, mas ele faz uma referência à segunda vinda de Jesus. Então, nós estamos em um momento vamos dizer assim, se nós tivermos que colocar, nós estamos nos últimos dias, mas os últimos dias começando a partir do momento em que Jesus veio à Terra. Então, desse período até a volta de Cristo, todos esses dons continuam em aberto. E aqui eu até faço um comentário, e aqui pegando um gancho em uma palavra que o pastor Juliano comentou, é que assim, existe tanta profundidade nisso. O pastor Juliano comentou, por exemplo, que o Espírito Santo ele reparte. Mas a Bíblia também fala que nós devemos buscar. Então, existe também uma negligência, por exemplo, às vezes por parte dos cristãos, de querer alcançar os dons. Aí nós entramos numa outra questão, que é a tensão aqui entre a ação de Deus de conceder e a nossa responsabilidade, por exemplo, de buscar. O apóstolo Paulo, ele diz, eu queria que todos vocês profetizassem, ou seja, que pregassem, que expusessem a palavra. E ele disse, buscai com zelo esses dons, os melhores dons. Então, por vezes, a ausência de dons não é necessariamente o Espírito Santo não atua mais. Sim. Existe uma negligência da nossa parte como cristão em fazer, vamos dizer assim, aquilo que ele pediu para que nós fizéssemos. Sim, né? Pegando o gancho do texto de 1 Coríntios 13, quando fala que vier o que é perfeito, né? E para mim, isso diz respeito à segunda vinda de Cristo, né? Ao seu retorno, para consumar o seu reino. Então, até lá, os dons que Deus concedeu para a igreja, eles vão permanecer, né? Paulo fala, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, ou conhecimento, né? Quando que essas coisas vão passar? Se acabou, né? Eu estava conversando agora com o pastor Wellington nos bastidores aqui do Joycast. Se a profecia acaba, a língua acaba, a ciência também tem que acabar, certo? Ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Alguns defendem que é o cânon, que é a Bíblia, mas eu não acredito que depois do cânon a gente não tenha mais, por exemplo, ciência. Paulo fala que, por exemplo, um dia só vai permanecer o amor, certo? E a esperança não vai ser mais necessária, nem a fé. Se o que é perfeito é o cânon, então, digamos que a esperança e a fé já deveriam ter acabado. Então, acho que, biblicamente falando, é muito difícil sustentar, na minha perspectiva, de que não existe mais esses dons. Eu creio que Deus pode, Ele é soberano, Ele é o doador dos dons para a igreja. Tem um aspecto que o Wellington mencionou, que faz todo sentido, de fato, certo? E ele pode conceder. Pode, então, com certeza. Acho que é a nossa posição aqui, né? Pegando esse gancho de dons, e aí por exemplo, acredito que hoje os mais próximos do pessoal da internet que fica nesse mundo é o dom de línguas e profetizar. Você queria dar uma pincelada no que seria o dom de línguas e de profetizar? Eu, por exemplo, eu gostaria de apresentar aqui perspectivas diferentes, porque dependendo da tradição que a pessoa for, ele entende língua de uma maneira e outros entendem de outra maneira. Nós comentamos em alguns podcasts anteriores que é muito importante, quando você estiver tendo uma conversa, um diálogo saudável, você tentar definir muito bem os termos nos quais você está falando, porque às vezes as pessoas estão falando, ele está falando em línguas ou isso é línguas, e às vezes, dependendo da sua tradição cristã, vocês estão se referindo a coisas diferentes. Eu falo porque, por exemplo, os pentecostais, eles enxergam, por exemplo, as línguas ditas em Atos 2, em outras instâncias no livro de Atos,
diferentes, por exemplo, das línguas que são descritas agora em em Coríntios 12, em Coríntios 14. Então, veja, quando os aproximadamente 120 estão nos cenáculos, eles estão aguardando a vinda do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas. O texto diz que eles começam a falar em línguas humanas, línguas idiomáticas. Se fosse hoje, eles estariam falando inglês, francês, português, chinês, japonês. Agora, quando Paulo fala em línguas, por exemplo, em Coríntios 12, 13, ele fala, por exemplo, que você fala uma língua que você não entende, que você fala a Deus. Então, naturalmente, ele não está falando da mesma língua, mas geralmente as pessoas tendem a olhar esse texto como se as línguas fossem iguais. Então, eu particularmente vejo como línguas como diferentes. Ou seja, então, o que é falar em línguas? Existem línguas em que o Espírito Santo te dá a habilidade que você possa falar, por exemplo, uma língua humana, mas que você não a estudou. Por exemplo, aqui nós falamos inglês, mas não foi o Espírito Santo no sentido, nós aprendemos, nós fomos à escola, enfim, para aprender essa língua. E existe uma língua que ela não tem não é humana. Então, há uma distinção. Aqui eu paro um pouquinho, não sei se o Juliano quer fazer algum comentário ou... Não, eu tenho ponto. uma visão, porque assim, eu tenho dificuldade com a definição dessas línguas serem línguas, por exemplo, de anjos. Eu não sei se é uma posição do Wellington, mas é difícil, né? Por exemplo, o único espaço que a gente tem para entender, né, ou catalogar uma língua como língua de anjos, como o pessoal costuma dizer, é o texto de Coríntios, 1 Coríntios 13. No entanto, na minha perspectiva, ali quando Paulo fala da língua dos anjos, ele tá usando uma linguagem hiperbólica. Ele está falando de coisas que, na verdade, são impossíveis. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu fale a língua dos anjos. Então, ele está usando uma linguagem hiperbólica para enfatizar uma verdade, ou seja, o amor é mais importante do que tudo, né? Eu acho que as línguas existem, só que eu ainda não tenho eu ainda não bati o martelo definitivamente nessa questão, depois de estudar bastante a questão das línguas, mas eu acho que pode ser línguas humanas. Por exemplo, línguas humanas que já não existem mais. Deu para entender? Então, assim, uma língua que ela já caiu em desuso, de um povo que viveu há 1.500 anos. Na linguística, talvez uma língua morta. Uma língua morta. E essa língua ser utilizada, a pessoa fala em mistério, ela não compreende, mas não deixa de ser uma língua palpável, uma língua humana, né? Mas eu creio no dom de línguas, eu creio que o dom de línguas, sim, também é uma manifestação espiritual e a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, e inclusive no livro de Atos, uma demonstração de que uma pessoa era habitada pelo Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, convertida, era a questão das línguas, né? Agora, se é uma língua totalmente diferente do que já existiu no mundo, nessa terra, se é uma língua celestial, não sei, essa é uma coisa que eu ainda não tenho, eu não diria, não, eu bati o martelo, fechei a questão e é isso. Mas eu me abro para a possibilidade de ser uma língua que já existiu, uma língua humana, mas que morreu, né, com o tempo. Talvez seria interessante um gravador, né, nesses dois períodos, um vídeo nesses dois períodos para a gente ouvir hoje e ter uma conclusão. E profetizar. Hoje e eu quero emendar com outra pergunta, que hoje a gente vê uma banalização desse dom, onde todo mundo profetiza, todo mundo fala, às vezes, o que quer ou o que está sentindo. Como a gente poderia definir ou aproximar de uma definição esse dom? Eu vejo mais uma vez a importância de definir os temas, porque, por exemplo, quando você fala o que é profetizar, talvez nem todos os nossos ouvintes ou as pessoas nos assistindo vão entender da mesma maneira. Eu imagino que um grande número vai pensar em uma revelação, em alguma coisa que ninguém sabe. E, nesse sentido, não é o que a Bíblia apresenta como profecia.
Se nós olharmos, por exemplo, vamos pegar aí os grandes profetas do Antigo Testamento. Vamos pegar aí profeta Elias, profeta Eliseu, vamos pegar Moisés. Eles não têm um ministério de ficar fazendo predições do futuro acerca da vida de alguém, por exemplo. Não é esse o propósito dele. O propósito dele é, no caso, apresentar, expor a palavra de Deus. Não está querendo dizer que eles não poderiam fazer isso, mas o que... Isso eu estou falando no Antigo Testamento, hein? Sim. Porque quando chega no Novo Testamento, aí a coisa começa a mudar um pouco. O que ele está querendo dizer é a profecia nada mais é do que a apresentação, a explicação e a exposição da palavra de Deus. Esta é a profecia. Então, o que é profetizar? Então, por exemplo... Toda vez que você está em uma igreja, que o seu pastor ou um líder, ele abre a Bíblia e ele com fidelidade apresenta a Bíblia, você está ali diante de uma profecia. Pastor Juliano? Concordo, assina embaixo. Eu acho que isso esclarece bastante coisa para quem está ouvindo. Porque na internet não é nada disso que se escuta, né? Will, eu estranho, pergunto, né? para quê? Para que eu preciso... Não estou dizendo que Deus não possa revelar alguma coisa a respeito do meu futuro. Ele pode, Ele é Deus. Né? Ele é Deus. Deus faz o que Ele quiser. Claro que Ele não age contra a palavra dEle, mas Ele é Deus. Para que as pessoas ficam em busca de homens e mulheres que predizem o futuro deles e delas? Qual o objetivo de ficar sabendo, né? Então, eu tenho muita dificuldade com esse desejo que as pessoas têm de ficarem correndo atrás desses profetas e profetisas para só saberem o que vai ser do futuro. É muito perigoso. Então, eu acho que essa questão levantada pelo Wellington faz todo sentido. A Bíblia é a palavra da profecia. E quando a gente prega a palavra, nós estamos sim profetizando. Quando nós aplicamos a palavra, que era exatamente o que os profetas faziam, nós estamos profetizando, aplicando a palavra ao coração das pessoas. Então é preciso ter muito cuidado. E eu digo para quem ouve a gente e assiste, penere tudo. Penere tudo pelas Escrituras. Tudo que você ouve, penere pela palavra, porque Deus nunca vai contrariar a palavra dele. Em último caso, sempre fique com a palavra. O que Deus revelou nas Escrituras, eu creio que é suficiente para nós. Eu não preciso saber qual é o meu futuro daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Eu não preciso. O que eu preciso saber é o que já está escrito lá em Apocalipse. Que um dia Jesus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Que o último capítulo da minha vida termina com a vitória de Cristo e com a vitória da igreja. Isso para mim basta. Cristo venceu a morte, o pecado e Satanás. Isso é suficiente para mim, né? Então, é isso que traz conforto ao meu coração, e não exatamente se eu vou... Bom, eu vou contar aqui um caso, sei que a gente já está passando do horário, um caso rapidinho, eu tomei uma decisão de sair de onde eu estava, no Brasil, e anunciei isso numa reunião de pastores, e quando eu cheguei em casa, um pastor me ligou e falou, olha, quando você estava falando, eu tive uma revelação, eu quero te entregar uma profecia. E qual é a profecia, né? Eu perguntei para ele. Ele falou, Deus falou para você não mudar. Deus falou para você não sair. Se você sair, você vai sofrer. Né? E eu vi aquilo e eu tomei a decisão depois de orar. Porque assim, antes de querer que alguém fale comigo em nome de Deus, eu quero que Deus fale diretamente comigo. Através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Eu quero. Eu acho que isso é maturidade. Não usar as pessoas como muleta para as minhas decisões. Eu tenho que ter conselheiros, tudo isso faz parte. Mas eu quero ouvir Deus também. Né? E eu estava ouvindo Deus. Deus estava falando comigo, é por aqui. A decisão é essa, tal. E eu estava seguro daquilo. E foi o que eu respondi para ele. Eu falei, meu amigo, eu agradeço. Eu não estou dizendo que você não tenha ouvido Deus, sentido da parte de Deus. Não quero questionar o teu relacionamento com Deus. Mas eu tenho certeza do que eu tenho que fazer. E se o sofrimento é algo que está me reservado, viver é sofrer. E ministério envolve sofrimento também. Se eu tiver que sofrer e crescer, eu vou sofrer e crescer, faz parte da vida. Deus me chamou para não sofrer. Né? Então, eu tomei a minha decisão, apesar de alguém dizer para mim, não vá, não faça, porque Deus me falou. Certo?
interessante que nesse caso do pastor Juliano, vamos lembrar as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E, por exemplo, não que seja assim com todos, mas, por exemplo, no ministério de Paulo, a Bíblia fala que Deus, ao apresentar-se a ele, disse: eu vou lhe mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. O sofrimento era uma característica do ministério dele, mas o fato dele sofrer não significava, nesse caso, necessariamente, de que ele estava contrário à vontade de Deus ou fora do centro da vontade de Deus. Era a vontade de Deus para a vida dele, no ministério dele. Show de bola, perfeito. Nossa, perfeito. Eu acho que com essa última, acho que a gente pode concluir esse bate-papo sobre dons do Espírito. Foi muito bom estar com vocês. Valeu. E encerramos aqui mais um Joycast e vamos já para o próximo assunto. Deus abençoe. Valeu. Valeu.